Bom, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui, hoje a gente vai falar sobre o HGRE, o Fundo de Lajes Corporativas da CSHG, que eu venho repetindo isso, né? É o fundo que, na minha visão, traz o maior desafio de gestão para a CSHG, né? Exatamente por ser um setor muito complexo, muito complicado, que é o setor de lajes. A vacância nesses imóveis é muito alta, então acaba impactando nos resultados. Então é um fundo que, se eu fosse apostar, é o fundo que mais demanda energia da CSHG. Obviamente que cada fundo tem uma equipe especializada, mas tem um cabeça, né? Então que talvez seja o que demanda mais energia. Mas vamos lá, porque ele começou esse ano, nesse primeiro mês do ano já, a cumprir algumas coisas que eles colocaram referente ao relatório passado, que foi um relatório que todos os fundos da CSHG fizeram. Aliás, se você não viu, veja um vídeo bem bacana, tanto de todos os fundos do CSHG do mês passado. Vale a pena muito você ver, até para entender esses movimentos que os fundos vão fazer agora, porque eles fizeram uma retrospectiva do ano passado e já colocaram algumas ações para 2024, e uma delas a gente vai falar um pouquinho sobre elas, e uma outra que na minha visão já esse mês já deu furo. Mas vamos lá. Então deixa eu pegar aqui a minha setinha, né? Eu já fiz algumas marcações para vocês. Então, como vocês podem ver, é o relatório agora de janeiro de 24. O fundo ainda continua com a cota mercado amassada, né? 133, 153, exatamente por causa dessas queridas aqui, né? Não mudou a vacância do mês passado para esse, continua bem alta, né? Quase 30%, embora existam ativos que estão à venda, que já foram vendidos, e ativos que eu vou deixar para falar isso mais no final desse vídeo, falar um comentário, uma opinião minha aqui sobre isso. Então, alguns ativos que já estão em negociação, outros ativos que foram vendidos, mas ainda estão desocupados, ainda consideram nessa vacância, mas é uma vacância muito alta, né? Então, a gente tem que ficar... que em tese seria essa mais ou menos a explicação por causa dessa questão aqui. E aqui o dividend yield de 7%, abaixo inclusive, embora, assim pessoal, é importante que vocês entendam, o dividend yield de laje oscila entre 7 e 8. Alguns fundos têm um pouquinho a mais, o PVBI paga um pouquinho a mais, dependendo do momento, mas assim, não sei, o problema é baixar de 7, aí já começa a ficar um pouco complicado, mas é essa casa de 7 a 8% o dividend yield de lajes corporativas. Bom, vamos lá, sobre os resultados, em termos de números, é muito parecido com o mês passado, com exceção de que no mês passado teve aquela questão de pagamento de lucro do semestre, né? Por isso que foi até 1,20 o pagamento no mês passado. Inclusive até fiz um vídeo falando sobre o presente de Natal e que o HGRS seria um deles, estava na cara que isso ia acontecer, e aí ele voltou para o normal. Gerou uma receita de 10 milhões 86 centavos por cota, o que dá um resultado de 65, mas eles distribuíram, se eu não me engano, 70 e alguma coisa. Depois a gente vai chegar lá, que eles tiveram que usar um pouquinho de reserva. Aqui já começa um ponto que já é uma proposta que eles colocaram no plano para 2024, que seria a venda de ativos que não fazem parte da estratégia do portfólio. Então eles colocaram aqui, ó, avanço na venda do edifício Faria Lima, com o intuito de dar continuidade ao trabalho começado em 23, de realizar desinvestimentos nos ativos que não se enquadram no portfólio do fundo. Foi assinado o MOU, que é o Memorando de Entendimentos, da venda da totalidade do empreendimento detida pelo fundo, 10 conjuntos. Conforme comentado no relatório passado, a gestão... Então, eles até colocaram no relatório passado que eles já estavam estudando a venda de um ativo, não tinham citado qual agora eles falaram, que é o Faria Lima, para pagar o CRI do Shukri Zaidan. Esse CRI, por mais que ele tenha uma taxa muito baixa, mas eu gosto muito dessa postura de zerar a dívida. Isso eu acho muito bacana. Eu até brinco, né, pessoal? Quando a gente fala que a gente tem uma dívida, a gente tem que ter que torcer tudo para tudo dar certo. Por mais que seja uma dívida que é muito gerenciável, pequena, com uma taxa baixa, mas é importante que eles pensem nisso, né? Para zerar a alavancagem do fundo, o que é muito bacana. E na minha visão,
quem eu acredito que vai comprar esse imóvel é o TEP11. Inclusive, é um fundo que eu vou trazer, vai sair depois desse daqui, eu não sei que dia que vai sair, mas eu vou fazer, porque vocês vão ver que eu já estava estudando esse fundo há algum tempo, resolvi trazer porque eu quero acompanhar mais esse fundo, porque me surpreendeu os números por ser um fundo de lajes. Acompanhe o TEP11, deve sair amanhã, depois de amanhã, vejam aí que vai ser mais um fundo que eu vou acompanhar aqui para vocês. Aqui que eles falam, isso já é do relatório Coisas Passadas, né? A atualização das parcelas remanescentes do desinvestimento. Receberam a última venda do Brasil Tem Parte, então ainda falta um pedacinho dele para vender, que gerou um lucro de 146 milhões, e o recebimento da nona parcela do Dom Pedro, que a gente já falou isso também no mês passado. Eu vou comentar um pouco lá no final sobre essa questão aqui. Aqui é um ponto que na verdade que eu tinha comentado para vocês, que era uma estratégia do fundo já começar esse ano, mas deu ruim, porque eles colocaram lá no guidance deles para esse ano uma média acho que de 87 centavos de pagamento, mas eles contavam além dos desinvestimentos, além de tudo que eles estão fazendo para melhorar a vacância, que era já iniciar a locação da Torre Martiniano. E aí eles colocam aqui, a locação de 5 andares da Torre Martiniano, que estava em vias de assinatura, teve um ajuste de área com redução para 2 andares. E a nossa expectativa é de assinar o contrato ainda no mês de fevereiro. Então, a gente precisa ver qual que vai ser o impacto dessa não locação para o guidance que eles colocaram de média. Vamos acompanhar, depois dê uma olhada lá no vídeo anterior, eles montaram uma tabelinha, se vocês quiserem dê uma olhada no relatório anterior, eles colocaram uma tabelinha. Na verdade eu vou colocar o relatório aqui agora para vocês. Aqui pessoal, eu até trouxe do meu vídeo, né, do mês passado, porque eu não estou conseguindo abrir o relatório, aqui só para vocês verem que eles estipularam 0,84, tá aqui ó, 0,84 de média, né, e de média para o ano. E eles dependiam, eles falam da questão, eles até colocam a venda possibilitará o pagamento do CRX do Crisaidan, eles não falam qual que no caso agora a gente já sabe que é o Faria Lima, e eles colocam aqui que a combinação desses fatores, além do início dos recebimentos dos aluguéis da Torre Martiniano, embora eles colocam no segundo semestre aqui, mas vamos ver se isso não vai atrasar, porque olha só, a gente está vendo aqui de recorrente 62 centavos, de não recorrente, aqui na verdade é 63 centavos, olhando aqui, né, e a gente pegar a distribuição de 90 centavos e o segundo semestre 78, reduzindo no segundo semestre. Então, olha só, a gente tem esses 63 centavos. Vamos voltar lá para o relatório. Ele gerou esse mês de resultado, né? Se a gente pegar 65, que está acima do que eles colocaram, o grande problema é o não recorrente. Mas de qualquer maneira, a gente precisa acompanhar para ver se de fato isso vai se manter, porque eles dependem dessa questão, até para cumprir o guidance que eles colocaram. Então eles colocam aqui a questão da discussão do contrato para alocação da metade do mall do Sêneca, que a gente já tinha falado sobre isso, está na reta final, esperamos assinar nas próximas semanas. Com essa concretização restará um pouco mais de 1.000 metros quadrados do imóvel para ser comercializado. E um ponto importante aqui é que o fundo vai ser responsável pelo investimento na questão das obras que precisam ainda ser feitas, mas que vai ser revertida em valor de locação. É que eles colocam a questão da Torre Martiniano, da parte técnica, que eles colocam aqui, que é de retrofit. O que é o retrofit? É pegar o imóvel em algumas condições piores e melhorar. É como se comprar ele mais barato, fazer um retrofit, melhorar a condição, gastar, e a valorização do imóvel com essa melhora seja suficientemente maior do que eles gastaram e ainda traz um lucro. É basicamente isso o retrofit. Bom, aqui a parte de informes e rendimentos. E aqui, pessoal, eu coloquei uns dados aqui sobre essa aquisição do imóvel Faria Lima, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Data de aquisição do prédio pelo fundo foi de 31/5/2012. A participação dele no imóvel é 17,5%. Categoria escritórios, classificação BB, localização em São Paulo, área bruta locável 4.757, propriedade do HGRE e sem vacância. Então aqui só para vocês verem mais ou menos. E aqui, acho que para mim o principal motivo da venda é tirar do portfólio classificação abaixo de A, né? Então acho que é para enquadrar no resultado que eles colocaram lá. No resultado não, no prospecto para 24. E aqui para você, como vocês podem ver, resultado de 7, rendimento de 9.
anunciado. Aqui é mais fácil, eu gosto de ver aqui na parte de cotas, né? Embora ele tenha uma condição bem saudável de reserva para poder fazer o pagamento e manter os 78 centavos, que eu acredito que é isso que vai ajudar, inclusive, ele a manter o guidance que eles prometeram para esse ano. Então a gente tem que acompanhar isso e ver se de fato esses pontos vão se concretizar, embora seja uma situação bem complexa. 150 mil cotistas, aumentou bem, quase 2.500 cotistas. Aqui o que eu falei para vocês, é bem gerenciável, até porque ele tem 43 milhões de renda fixa, de caixa, e o CRI lá do Shukri Zaidan é de 63 milhões. Esse aqui foi não tem essa informação, eu fui buscar. Eles fizeram esse CRI lá, isso eu peguei no fato relevante, eles fizeram esse CRI de 96 milhões e 300 a uma taxa de CDI mais 1,65. Então vejam, é uma taxa tranquila, gerenciável, e ainda mais um CRI CDI onde a taxa Selic vai cair, e eles falam isso, né, que eles querem zerar mesmo com a taxa, mesmo com a queda da taxa Selic, mas é um valor baixo, né, se a gente for ver, mas eu gosto muito dessa postura do fundo. Aqui a posição, o posicionamento dos fundos, aqui a parte de vacância financeira, que embora a vacância física seja um pouquinho maior, né, a vacância financeira do fundo ainda é um grande problema. Vencimento dos contratos, grande parte em 27, revisional, isso eu falei no relatório passado, uma grande parte dos revisionais agora em 2024, 45% dos contratos. Vamos ver se isso, a gente vai conseguir ver de fato se houve melhora mesmo no cenário de Lajes, para ver se a gente vai ter reajustes positivos. Vamos acompanhar isso aí. Agora em março, a grande parte de reajuste dos contratos. Então aqui a parte de empreendimentos, tipos de tipicidade, alavancagem do fundo, sem o que está, é muito tranquilo, bem gerenciável, sem problema nenhum. Tá? Então, aqui pessoal, eu quero, sobre a parte do Torre Martiniano, né, do desenvolvimento. Aqui eu quero até sair da tela um pouquinho, que eu quero deixar maior aqui para vocês poderem ver o que eu quero falar aqui. Então pessoal, olhando aqui a parte dos imóveis, o que a gente pode observar aqui? De venda total que ele já teve em 2023, ele vendeu a Torre Rio Sul, o Centro Empresarial Dom Pedro e o Edifício Verbo Divino. Em processo de venda, né, a gente está com o Edifício Alegria, que é esse daqui, e o Edifício Faria Lima agora, que é o que saiu nesse fato relevante. Venda parcial, o Brasil Tem Parte, que ele vendeu os conjuntos 62, 63 e 64, e ainda falta o 61, que corresponde a esse 1,7% de participação. A gente ainda tem esse problema, na verdade, no fundo, que é a vacância do Antônio Chagas, que é 100%, ainda tem, que na verdade, se a gente for pegar agora, com a saída do Alegria, é o único que vai estar com a vacância extremamente alta. Ainda temos de vacância parcial a Torre Martiniano, cadê o Martiniano, aqui ó, 46%, o Edifício Guaíba, aqui embaixo 54,6%, e a Torre Jatobá, cadê a Torre Jatobá? Aqui ó, 46,5%. Então, como a gente tem em processo de locação a Torre Martiniano, essa vacância aqui deve reduzir com aquela locação que eles já vão assinar em fevereiro. E então, se a gente for pegar, eles ainda têm a questão do Shukri Zaidan, que é zerar a dívida desse edifício aqui, prédios com vacância zero, como o Sampaio Ferreira, o Berrini One, o Senesp, o Faria Lima agora, né? Na verdade agora não vai ter mais, né? Mas o Shukri Zaidan, o Paulista Star e o Sêneca, se eu não me engano. Acho que o Sêneca também tá com zero. Cadê ele? Sêneca. Aqui, ó, o Sêneca. Não, na verdade ele tá com uma vacância pequena aqui, quase zero, né? Então voltando aqui para mim, eu só quis para vocês poderem ver direitinho aqui. Então se de fato a gente vê que ele tá com um certo risco por causa dessa questão de imóveis ainda com uma vacância alta, mas se ele conseguir ou se desfazer desses imóveis, se a gente pegar, por exemplo, o Centro Empresarial Teleporto, que é BB, o Guaíba, que também é BB, pegar Antônio Chagas, BB, o Senesp, BB,
e o Transatlântico BB, na verdade esses aqui o Brasil Tripartite já tirou, e o Sampaio Ferreira, talvez a gente tenha uma boa melhora no fundo e ele focar somente em edifício usar. Inclusive, eu até que cheguei a comentar, essa parte aqui do relatório já acabou, eu até cheguei a comentar com vocês que na minha visão, HGRE, se ele seguir nessa tocada, é um dos fundos que vai mais se parecer com o PVBI no tipo na tipologia de imóvel. Então a gente tem que ver, acompanhar um setor muito complicado, um setor muito complexo, e é isso aí. Se você gostou, deixa seu, não é deixa seu like aqui, é like, né? E compartilha e até o próximo vídeo.